Conservação da Natureza e das Florestas do Alentejo, do ICNF. Agradecemos que desliguem as câmaras e os microfones e informamos que este webinar está a ser gravado e que no final existirá espaço para os participantes colocarem suas questões. Hoje a sessão será dedicada à temática Gestão de Povoamentos Jovens de Sobreiro, aspectos a ter em conta na programação dos desbastes, e contamos com a presença de Fernanda Rodrigues, do ICNF. A nossa convidada Fernanda é engenheira silvicultora e exerce funções na Divisão de Extensão de Competitividade Florestal do ICNF na região do Alentejo. Fernanda, quando quiser pode avançar. Ora, muito boa tarde a todos. Eu, portanto, irei falar sobre a gestão dos povoamentos jovens de Sobreiro e o que é que devemos fazer na programação dos desbastes. Portanto, boa tarde a todos. Penso que estão a ver? Estamos a vê-la, sim. A ver pode partilhar. Mas já estão a ver a apresentação ou não? Não, tenho que partilhar, Fernanda. Só um bocadinho. Sim. Pensávamos que estava partilhada. Estamos a ver a nós em vez da apresentação, é isso? É isso. Não há problema, mas... Ora, era aqui partilhar. Exato. E era depois aqui em baixo. E agora? Já está. Agora é só pôr em modo de apresentação. Agora é só pôr em modo de apresentação. Em baixo, exato. Portanto, a apresentação irá demorar um bocadinho, 25 minutos, também para não ser muito depressa e conseguir transmitir aquilo que eu gostaria. Já está em modo de apresentação ou não? Ainda não? Deve estar a abrir. Ora, ela está... Aí? É nesse botão. É. Vamos aguardar um bocadinho. Sim, agora possivelmente pode demorar uns segundinhos a abrir. Não está. Não. Ainda não está. Pode carregar novamente aí? Carrega. Já está. Penso que já está. Ok, exato. Já está. Obrigada. Portanto, o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras em povoamentos pode ser autorizado pelo ICN em desbaste, mas o objetivo é sempre a melhoria produtiva dos povoamentos. E é essencialmente por dois motivos, por razões fitossanitárias e por excesso de densidade. As razões fitossanitárias, temos aqui vários aspectos, desde pragas a doenças, a árvores decrépitas com problemas e que podem transmitir a outras, portanto é essencial este tipo de árvores secas, decrépitas, doentes, saírem do sistema. Por outro lado, o excesso de densidade. Temos aqui o caso de regeneração, este é Dazinho, em que havia uma regeneração natural abundantíssima, levou a um primeiro desbaste, em que aqui já foi selecionado e ficaram, digamos, árvores que é possível visualizar bem o fuste, e anos mais tarde autorizou-se um segundo desbaste de forma a que a tal melhoria dos povoamentos se concretizasse. Isto, portanto, excesso de densidade para situações de regeneração, quer de azinho, quer de sobro. O renovo de azinho é muitíssimo abundante, muito por todo o Alentejo, quando há abandono agrícola, e portanto, o ICNF do Alentejo todos os anos dá dezenas de autorizações deste tipo. Também, no caso das florestações, temos aqui de Sobreiro, em que penso que foi por volta dos 12 anos em que levou um desbaste, e atualmente está a um compasso de 6x6, já com árvores com bom desenvolvimento. O que tem acontecido, isto é um exemplo do que aconteceu em 2016,
nesta época de janeiro a dezembro. Normalmente os pedidos começam a aparecer a partir de setembro, outubro, o grande grosso será no inverno e na primavera, e depois a partir de março, abril, o número de entradas decai bastante, até que temos nesta altura de maio até setembro, em que o número de pedidos diminui bastante. Relativamente à legislação, os desbastes são autorizados pelo ICNF. Portanto, temos as autorizações, mas há determinadas circunstâncias que são os desbastes que estão previstos no plano de gestão florestal. Nesse caso, podem ser feitas comunicações de abate. E os proprietários que têm este tipo de ações previstas no seu plano de gestão florestal devem remeter ao ICN com antecedência mínima de 30 dias úteis. Temos ainda depois outra situação, que é os manifestos. Em 2020 houve alteração da legislação, havia uma legislação anterior, e esta atual, e é isso que também convém focar, é obrigatório antes do corte, enquanto que na legislação anterior era obrigatório entregarem esse manifesto ao ICNF depois do corte. Neste caso deve ser antes da ação executada no terreno, devem manifestar, portanto, este corte ou arranque de sobreiros e azinheiras e também de outras espécies. Isto pode ser feito através deste link, também para a obtenção de formulários. E relativamente à autorização, temos aquele requerimento tipo, em que é obrigatório o proprietário preencher e entregar com um mapa de localização. Muitas vezes entregam-nos o parcelário apenas e nós depois não conseguimos, no meio, digamos, do Alentejo todo, descobrir onde está. É muito mais difícil e, portanto, normalmente nós solicitamos uma carta militar, a delimitação em cima da carta militar. É obrigatório por lei, portanto, marcar com tinta, não é obrigatório ser branca, mas é mais visível, as árvores que se pretende cortar. E no caso da comunicação, esta é efetuada também neste tipo de formulário. É muito parecido, no entanto, é dito ali que o proprietário também assina, que declara que os trabalhos terão início 30 dias úteis após a recepção desta comunicação e serão finalizados no prazo máximo do ano após aquela data. Enquanto que nas autorizações nós passamos na autorização e dizemos o prazo, neste caso, como é o proprietário que comunica, ele vai assinar de que ela não é ad eterno, mas que irá finalizar no prazo de um ano. E também na comunicação é obrigatório marcar com tinta as árvores que o proprietário ou o gestor pretendem retirar do sistema. Relativamente aos prazos, os desbastes em povoamento, portanto, o ICNF tem o prazo de 90 dias úteis para vistoriar e emitir ou não emitir a autorização. Por razões fitossanitárias que estão previstas na legislação, mas até agora nunca se aplicou, que é o caso de situações graves de problemas fitossanitários em que o ICN declara que há uma praga ou uma doença, e nesse caso o prazo de decisão é de 60 dias. E depois temos os cortes também ou arranques noutras situações de coberta, isto é, há muitos montados que, por terem menos densidade, não são povoamento, e nesse caso também é o prazo de 90 dias. Nas comunicações, portanto, o proprietário tem que comunicar previamente com antecedência mínima de 30 dias úteis e, se não fizer, está automaticamente deferido o pedido. Relativamente, isto foi a parte, digamos, documental e de tramitação, relativamente à parte técnica e ao planeamento dos desbastes. Há 3 aspectos, digamos, chave muito importantes, que são a definição clara dos objetivos que o gestor quer dar ao povoamento, o conhecimento adequado do local e dimensão e rigor do planeamento e a execução das ações de forma correta e atempadamente. Todos os 3 são importantes e devem ser vistos com cuidado. Vamos começar pelo primeiro, definição clara dos objetivos.
Aquilo que normalmente se designa por montados engloba uma grande variedade de sistemas com grande densidade ou com baixa densidade. E até temos o caso das dehesas de Espanha, em que há dehesas que nem sequer têm árvores. Essencialmente a grande função será a pecuária e, portanto, temos aqui, dividimos, digamos, em 3 ou 4 grandes grupos. O primeiro, que são os sistemas florestais, em que há uma grande densidade, muitas vezes chamado sobreiral e azinhal, em que a função principal é a floresta, no caso do sobreiro, a cortiça, no entanto não exclui outras funções, como uma silvopastorícia de pastagem, como uma de passagem, como uma extração de cortiça, como cogumelos. Temos o sistema silvopastoris, em que a função predominante continua a ser a florestal, mas já com pastagem. Depois temos os sistemas silvopastoris ou sistemas agroflorestais com menor densidade, em que já se trata de um sistema essencialmente agronómico. Devem-se manter as mesmas regras, quer das podas, quer de mobilização do solo, digamos, da parte florestal. No entanto, aquilo que eu vou falar hoje dos desbastes é essencialmente nestes 2 primeiros. Portanto, de cima para baixo há cada vez uma maior agronimização do sistema. E tem que haver uma definição clara dos objetivos. Logo desde o princípio, quando se pretende fazer uma arborização, isso tem que ficar claro. Eu vou mostrar agora uns exemplos curiosos. Isto é na zona de Montemor, um povoamento que foi arborizado ao compasso mais ou menos de 15 por 15, em que eu fui ver qual era a idade. Perguntei ao proprietário, também fui confirmar, e na Carta Agrícola e Florestal de 1952, atualizada em 63, que este povoamento terá entre 60 a 70 anos. E temos aqui a distribuição das árvores, portanto estão a ver couve-clareiras, quer dizer, mesmo com este compasso largo, houve sobreiros que ao longo dos anos ou não vingaram ou morreram, e os sobreiros no geral têm este aspecto. São sobreiros, não são enormes, são sobreiros com uma copa grande, mas não são enormes. Eles estão distribuídos no terreno regularmente, no entanto, podem ver pela sombra de que não ocupam uma grande percentagem do coberto desta área. Naturalmente, há silvopastorícia, mas de qualquer das formas, as árvores, poderíamos pensar com 60, 70 anos, será que estas árvores têm espaço para ser muito maiores? Vou dar outro exemplo, que é também um povoamento adulto em Estremoz. Neste caso, a Carta Agrícola e Florestal dizia que ele não era povoamento jovem, porque na Carta Agrícola e Florestal, na altura, havia indicação se era povoamento jovem, e não era. Portanto, vou assumir que ele, não sendo jovem, teria pelo menos entre 20 a 30 anos, o que faz com que este povoamento já deva ter entre 90 a 100 anos. Portanto, ele foi arborizado a um compasso de 15... Mas a sua apresentação caiu, doutora. Desculpa. Caiu? Sim, sim. Deve voltar. Sim, pode voltar, sim. Pois. Pedimos desculpa, pode voltar a pôr a apresentação, ou seja, retirar a apresentação e voltar a pôr. Retirar, mas já foi há muito tempo que caiu? Não deve ter sido há muito, creio. Talvez 2 slides atrás, eu fiquei na dúvida porque eu consigo ver a mesma. Foi no início da apresentação do exemplo. Foi neste exemplo anterior, está bem. Pronto, de qualquer das formas estou a tentar pôr, mas o outro exemplo que vou dar é também, portanto, de um povoamento adulto, também com uma idade já de 100 anos, entre 90 a 100 anos. Fernanda, só um bocadinho, pedimos a quem não esteja a ver a apresentação para clicar na imagem da partilha da apresentação, porque a partilha está a funcionar para algumas pessoas, mas para outras não. Estamos a ter alguns problemas de visualização aqui no Teams e parece que há modos diferentes de ver, portanto é isso, sugerimos que cliquem na apresentação, caso não consigam, para prosseguirmos, porque parece que há mesmo esta diferença entre visualização entre vários participantes e nós não percebemos bem porquê, mas se fizerem isso...
É isso mesmo. Quem não está a ver a apresentação, clique no ecrã de onde está a partilha da apresentação que a Fernanda está. E os utilizadores é que estamos a ter dificuldades, como a Isa disse, na visualização. Obrigada. Pode continuar a partilhar como estava a apresentação, Fernanda? Sim, já estamos em modo de apresentação. Em modo de apresentação. Enquanto não aparece, só mais um bocadinho. Já estão a ver? Já, eu creio que já. Esta era a tal de Montemor, com compasso largo, regular. As árvores estão... Fernanda, só um bocadinho. Pedimos aos participantes que confirmem se nos estão a ver a apresentação. Obrigada. António Martins, está a ver? Não. Carreguem, quem não está a ver, pode carregar então cá embaixo, em cima portanto, da janela onde aparece a apresentação. Por norma resolve-se assim. Quem não está a ver. Já está. Okay. Já estão? Creio que sim. Parece-me que toda a gente já está... Sim. Creio que podemos avançar. Posso avançar, não é? Portanto, eu penso que este já tinham visto. Estão a ver pela sombra que as copas não ocupam uma área grande do coberto, e tinha passado para o segundo exemplo de um povoamento adulto em Estremoz, que tem cerca entre 90 a 100 anos, também com compasso regular, em que temos aqui a imagem, em que também não ocupa uma grande percentagem do coberto. Depois temos aqui um povoamento jovem em Estremoz, que foi arborizado ao compasso de 6 por 3. Estão a ver aqui assim a imagem, e depois temos o aspecto dele com 25 anos. Portanto, os outros tinham 60 a 70 e 90 a 100, este tem 25. Portanto, podemos dizer que este povoamento está numa pré-adolescência, comparado com os outros, e estão a ver o desenvolvimento destes sobreiros. E então temos aqui o quadro, temos aqui a imagem que comparamos os três. Temos o primeiro à esquerda, que é o de Montemor, o do meio, o adulto de Estremoz, e à direita o povoamento jovem com 25 anos. E em tudo isto é importante nós, além da percepção das coisas, termos os dados dendrométricos, isto é, os dados das medições. Não foram medições profundas, mas de qualquer das formas temos. E então o que é que acontece? Nos dois primeiros adultos, o de Montemor tem 52 árvores por hectare. O de Estremoz tem 67. Portanto, são densidades baixas para produção de cortiça. O jovem tem entre 250 a 380 árvores por hectare. E então poderíamos pensar, com estas densidades baixas, os sobreiros tinham tanto espaço para crescer, se calhar temos árvores extraordinárias. No entanto, não foi isso que aconteceu. Temos a dimensão dos papos, que é a dimensão mais importante em floresta, e temos na de Montemor um PAP, que é um perímetro à altura de peito, de 1,4 e em Estremoz de 1,1. E no caso do tal de povoamento jovem, pré-adolescente, umas têm entre 0,5 a 0,8 metros de perímetro à altura de peito. Relativamente à altura de fuste, os dois primeiros adultos, a altura de fuste é inferior a 2 metros, no caso do jovem, a altura de fuste tem entre 2,1 a 2,7. Ora, isto é muito importante, a altura de fuste, em termos de exploração da cortiça. Depois, à direita, ainda temos a percentagem dos sobreiros descortiçados, portanto, nos dois adultos, um com 100%, portanto, todos os sobreiros foram descortiçados, o de Estremoz há uns ainda com cortiça virgem, e temos no caso do jovem, pois ainda numa fase pré-adolescência, temos entre 52% a 78% das árvores foram descortiçadas. Por último, a percentagem de descortiçamento nos ares, isto é, nas pernadas. Nos dois adultos, no primeiro há 65% das árvores que foram descortiçadas nas pernadas, no de Estremoz apenas 20%,
e no jovem ainda não foram descortiçados. Portanto, estão a ver o que é que aconteceu. É importante saber-se com muita antecedência aquilo que se pretende, porque se estes proprietários dos 2 primeiros exemplos quisessem ter uma exploração integral, ou a maior fonte fosse a exploração de cortiça, no fundo, passado 100 anos, a exploração de cortiça não será, se calhar, a principal fonte de rendimento pela densidade que ocupam. E nesta fase é muito difícil agora, a menos que façam uma rearborização, um adensamento, portanto, ir para outro tipo de exploração. Agora, portanto, são estes 2. Relativamente aos desbastes, um elevado número de plantas, ao princípio, nas arborizações tem muitas vantagens, portanto, podemos sempre fazer desbastes, voltar atrás é que não se pode voltar atrás depois dos desbastes feitos. Depois, dá ao solo o coberto necessário, sobretudo nas alturas em que as temperaturas são cada vez mais altas, elevadas e muitas vezes a umidade também é baixa. Favorece o crescimento em altura e a obtenção de fustos altos e aprumados. Permite a obtenção de receitas intermédias em lenha e cortiça e nos primeiros desbastes, muitas vezes, é suficiente a eliminação das árvores jovens, secas e dominadas. E quando é feita a sementeira em vez de plantação, uma primeira escolha dos pés com 15% da retirada nos desbastes. O outro aspecto que eu falei é o conhecimento adequado do local e dimensão e rigor do planeamento. As plantações não são todas iguais, sobretudo as de maior área, e é importante conhecer-se. Não podem entrar digamos, quem vai fazer estas ações e fazer tudo por igual. E vamos ver, este caso, é à volta de 100 hectares, em Estremoz, o que é que aconteceu? Isto era um povoamento jovem, tem 25 anos, a densidade inicial era 427, agora com os desbastes das secas e doentes diminuiu para entre 250 a 300, e vemos aqui assim que escolhemos uma pequena área, e nesta pequena área vemos as diferenças que há de desenvolvimento, e escolhemos 3 pontos para vermos o que é que aconteceu. Neste sítio, temos, isto foi há 3 anos, este desenvolvimento muito grande do arvoredo. O perímetro à altura de peito era 80 e a percentagem de sobreiros que já conseguiam ser descortiçados foi 96%. Portanto, está ali assinalado à esquerda. Depois escolhemos outro caso, em que o desenvolvimento é menor, temos 80% dos sobreiros descortiçados, e depois escolhemos ainda outra situação em que a percentagem de sobreiros descortiçados foi 55% e o PAP médio era 75%. Portanto, estão a ver que, com certeza, que os desbastes e a orientação será diferente. Portanto, isto foi poucos anos depois da plantação, o que é que visualmente se via. Passado uns anos, começou-se a notar diferenças no desenvolvimento, até que atualmente acontece isto. E então o que é que se faz? Nós fizemos uma estratificação que é dividir consoante o desenvolvimento e tentar perceber o que é que aconteceu. E então passou-se um drone no terreno e temos ali em cima a imagem em relevo. Eu devo dizer que esta imagem em relevo está distorcida, portanto o relevo está maior do que a realidade para tentarmos perceber. E temos a imagem do povoamento em baixo. O desenvolvimento. Temos na parte esquerda um grande desenvolvimento na zona declivosa, a meia encosta, depois temos umas zonas em baixo à direita, na zona mais plana, pouco desenvolvimento, e depois temos outras situações. Aqui é outra visualização, e vemos que naquela zona de escorrência de água e onde há acumulação de água, que é onde está aquela linha curva vermelha,
é uma linha de escorrência, e nessa linha de escorrência, como estão a ver, o desenvolvimento é muito menor. E também na parte mais plana, o desenvolvimento é menor. Temos aqui assim uma imagem, digamos, aérea, em que vemos outra vez o maior desenvolvimento na zona castanha, corresponde a zonas de encosta e meia encosta. Temos à direita aquele círculo, aquele elipse, que é uma zona de fraco desenvolvimento, e depois temos uma zona, ali um traço a direito, que corresponde a uma vala, onde o desenvolvimento aí dos sobreiros é muito grande, e onde, por ser vala, faz com que não haja acumulação de água. Portanto, estão a ver que é importante termos conhecimento digamos, do terreno e sabermos o que é que estamos a fazer. Temos aqui outro exemplo de outro projeto, em que em cima temos uma zona de grande desenvolvimento, em baixo, portanto, corresponde à zona norte e de meia encosta, e exatamente a mesma plantação, o desenvolvimento nas encostas voltadas a sul, como estão a ver. Depois temos aqui assim, na parte de cima, o desenvolvimento em zonas, digamos, intermédias, e em baixo temos o desenvolvimento nas linhas de escorrência. Portanto, os sobreiros nesta linha de escorrência da água também foram plantados, mas acabaram por morrer. E também noto que são zonas onde, por haver acumulação de água, muitas vezes são mais propensos a terem carvão do entrecasco e outras doenças. Esta situação, em termos de planeamento florestal, já há muito tempo que estava contemplada, isto é, nas linhas de escorrência, seja temporárias, seja, digamos, permanentes, é importante não se arborizar com estas espécies, mas utilizar com outras espécies, seja 5 metros para um lado, 5 metros para o outro, no caso das linhas de água temporárias, ou 10 para um lado e 10 para o outro, no caso das linhas de água permanentes. A execução das ações de forma correta e atempadamente é o terceiro e último aspecto. Segundo Natividade, consoante o PAP, assim deveriam ser as densidades. E ele aponta para árvores ou um povoamento em que o PAP médio seja de 70 centímetros, deve lá existir à volta de 290, 300 árvores, que não é o que acontece na maior parte dos nossos sistemas. Eu bem sei que estes trabalhos de Natividade foram feitos para situações em quicôncio, isto é, com aquela disposição das bolinhas amarelas, em que há uma distribuição uniforme e equidistante de árvore para árvore, o que também não é o que acontece na maior parte das situações. Depois, continuando, se as árvores tiverem 80 centímetros de PAP, então a densidade melhor, a ótima, baixaria para 211, e por aí adiante, até que com árvores de grande porte poderíamos chegar até às 60 árvores por hectare. Vamos avançar, portanto, temos muito mais trabalhos a seguir ao professor Vieira Natividade, e temos aqui um esquema que existe no PROF do Alentejo, no Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo. Isto é um modelo de silvicultura para povoamentos puros de sobreiro. O tal de sobreiral foi o primeiro exemplo. Aqui começa-se com 400 a 425 plantas por hectare, portanto vai-se avançando, e aqui neste modelo não se aponta para idades. Cada caso é um caso, tem que se ver o desenvolvimento, mas temos ali a vermelho que a determinada altura é necessário fazer um desbaste, e depois de feito o desbaste, o grau de coberto das copas deve ficar entre 50% a 80%. Primeiro, porque por um lado o objetivo é a cortiça, e por outro lado também que, sendo florestal, essencialmente florestal, que se mantenha um grau de coberto grande.
Vamos passar para o outro modelo que falei, que é o modelo silvopastoril. Pode-se começar também com o mesmo número de árvores, mas neste caso os desbastes a serem feitos, o grau de coberto depois do desbaste já poderá ser entre 40% a 60%, uma vez que temos a outra exploração, que é a silvopastorícia. Portanto, eu também vou mostrar a seguir. Isto é um povoamento adulto que tem entre 40 a 50 anos, também em Estremoz, e é da mesma exploração daquele sobreiral novo que mostrei há pouquinho. Portanto, as árvores têm um desenvolvimento bastante bom, e já vamos ver o que é que acontece. Portanto, temos à direita o tal povoamento jovem na fase pré-adolescência e à esquerda, na mesma exploração, o tal povoamento adulto de 45 a 50 anos. O que acontece é que atualmente este adulto tem 30 árvores por hectare, o que é muito baixo. Imaginem que se houver e tem acontecido, há muitas árvores com feridas de escortiçamento, de podas, algumas doentes, basta alterar, cortar uma, duas para a densidade e a produção de cortiça, consequentemente, baixar muito. Quando se tem 250 a 380 árvores por hectare, mesmo que haja alguns problemas, como disse, de carvão do entrecasco nas zonas baixas, não vai afetar grandemente a produção de cortiça. O PAP médio dele, do da esquerda, é 1,5, o da direita vimos que ainda era 0,5 a 0,8, temos também alturas de fustos e temos, também há bocado já tinha dado estes números, mas agora vamos ao que interessa, a produção de cortiça. A produção de cortiça do da esquerda, as árvores são grandes e, portanto, têm 2 arrobas por árvore, enquanto que à direita elas ainda são pequenas e apenas em média têm 0,6 arrobas por árvore. No entanto, o que acontece é que à esquerda, apesar de eu ter árvores grandes, o número é pequeno e, portanto, a produção de cortiça por hectare é 72 arrobas por hectare. Ora, à direita, o que é que vai acontecer? Eu tenho árvores ainda pequenas, ainda estão na fase pré-adolescência, no entanto, tenho um fusto alto e tenho um grande número. E, portanto, já com 25 anos, eu tenho produções de cortiça que numas parcelas estão 72 arrobas por hectare e noutras chegam às 91 arrobas por hectare. Portanto, estão a ver a diferença entre um sistema e outro. À esquerda ainda tenho outro inconveniente, é que ele não tem renovo, além de baixa densidade, não tem renovo. Portanto, se o proprietário quiser fazer agora um adensamento, só daqui no mínimo a 40 anos é que irá começar a tirar a madia. Enquanto que à direita, apesar dele ser equiéneo, isto é, de ter as mesmas idades, tem um sistema com muito mais estabilidade. Não é só os desbastes que têm que ser feitos ateipadamente e bem, dou aqui exemplo de outra ação que mal executada pode comprometer a vida futura do povoamento, é o caso das podas, em que à esquerda, por razões digamos, tribunal, ficou pendente a gestão durante muitos anos, os fustos são baixíssimos, portanto, há sobreiros, como estão a ver, que é quase a 50 centímetros que tem a altura de fuste, enquanto que à direita temos sobreiros em que a altura de fuste é de 2,5 metros. Portanto, eu iria terminar por aqui. Espero que tenham visto. Creio que sim. Sim. E, portanto, ficaria disponível para as dúvidas que tiverem. Exatamente. Agora então abrimos o espaço portanto, para colocarem as questões, poderão colocá-los oralmente, levantando a mão, ou então por escrito. Vamos ver se haverá já alguém que queira fazê-lo oralmente. Temos sim. Temos então João David Gamboa. Pode
Pode colocar a sua questão, ativando o som. Boa tarde. Não sei se me consegue ouvir. Sim, sim. Sim. Portanto, a minha questão é relacionada com, neste caso, uma pequena exploração de cerca de mais ou menos 6 hectares, uma pequena exploração com sobreiral e azinhal, em que estão identificados muitos sobreiros, sobretudo os sobreiros com doença e alguns já velhos, já mortos. Nesta situação e com um adensamento portanto, o adensamento antigo, aquele muito pouca densidade de árvores. Neste caso, a intenção não é fazer só de cortiça, portanto é aproveitamento de silvipastorícia. A questão aqui prende-se. É importante fazer o abate da grande maioria das árvores que estão velhas, é importante fazer povoamento com outras e depois é que se pensa fazer no abate, porque a grande maioria estão em decadência. E a situação aqui é, se faz já o abate de todas as árvores que estão em decadência, ou se recomeça a repovoar e aguenta-se mais um pouco para fazer o abate das que estão menos boas. Portanto, eu respondo agora, não é? Como é uma questão muito específica, eu não sei, não conheço o local. A primeira coisa a fazer é o diagnóstico dos problemas que lá existem. Que tipo de doença é? Portanto, há muitas doenças. Tem que saber primeiro que tipo de praga ou doença é, porque consoante aquilo que houver é que poderá ou não podemos orientar o futuro. Aquilo que normalmente acontece é carvão do entrecasco ou então um fungo do solo que é a fitóftora. Portanto, e nesse caso convém fazer análises ao solo para ver se é fitóftora, porque se for fitóftora, no caso dos adensamentos, poderá ser complicado. Depois, essa será a primeira grande ação será essa. Depois, relativamente ao adensamento, temos que ver se não for uma doença ou uma praga. Eu presumo que também poderá ser o mau estado devido à ação humana, isto é, podas, descortiçamentos, em que as árvores estão decrépitas, mas não estão a morrer, digamos, por causa de doenças. Sim, se elas, apesar de estarem má gestão no passado, penso que possa ser isto porque a propriedade é recente, portanto eu penso que tenha havido, não é má gestão, não houve gestão nunca. Embora nas propriedades vizinhas também já se encontrem alguns com doença. Sim, mas sobretudo primeiro é saber o que lá está, que tipo de fatores é que estão a influenciar negativamente. No caso de não haver problemas sanitários, aconselhamos a fazer adensamento, mas de momento não a cortar a totalidade das árvores, porque elas sendo, primeiro o sobreiro, nas primeiras fases de vida é uma planta de meia sombra, isto é, gosta da meia sombra. Com certeza que se vê plantações ao sol, mas o sobreiro no geral é planta de meia sombra. Portanto, aquelas árvores que não tenham doenças graves visíveis, essas devem permanecer. E só depois, numa fase posterior, é que devem sair. Mas tudo isto, eu estou a falar sem conhecimento do local. Claro, sobretudo, é contratar alguém que vá ver ou a pedir parecer aos nossos serviços, ao ICNF, para ir ao local e aconselhar-se connosco, certo? Esse parecer pode ser, junto do ICNF, pode ser obtido através do quê? Do site? O próprio site tem algum local onde a gente possa... É mandar um mail para o ICNF Alentejo e pedir para fazermos a vistoria. Ok. Está bem? Ok, obrigado, muito obrigado. Nada. Vamos ver então se existe mais alguma questão oral. Eu também gostava de fazer uma pergunta. Temos então...
Pode-se identificar, por favor? Francisco Potes Cordovila, cheguei atrasado, que eu estou nos Açores, estamos aqui com 1 hora de diferença. Eu tenho uma pergunta, para já começo a cumprimentar a senhora engenheira e os restantes convidados que aí estão. Eu tinha aqui uma pergunta do Código Internacional de Práticas Subarícolas. Eu vejo aqui, não sei se está dentro deste ponto, mas de qualquer forma, como não foge ao tema, eu atrevia-me a aplicá-lo. Recomenda-se a realização da operação do riscado da cortiça aos 2 e aos 4 anos de extração. Eu tenho uma cortiça ali em Santa Sofia, é uma cortiça muito grossa, quando chega aos 9 anos está com muitas fendas. Este riscado parece-me ser o meio de poder ter mais qualidade na cortiça. Gostava de saber, eles dizem, seguindo o fendilhado superficial da cortiça provocado pelos sucessivos crescimentos da mesma, para melhorar a sua qualidade nas árvores com crescimento diametral e para facilitar o descortiçamento. Portanto, o que eu gostava de ter era uma noção desta ação do riscado. Se a senhora engenheira me quiser facilitar, agradecido. O senhor já alguma vez experimentou fazer ou não? Portanto, diz que ela, de facto, nunca experimentou fazer. Nunca experimentei, embora sinta a necessidade daquela cortiça poder melhorar se estiver riscada. Portanto, de facto é preciso alguém que saiba. Eu não estou dentro do assunto, posso depois tentar saber melhor, mas é uma operação que de facto é complicada. Não se utiliza muito, não lhe sei expor muito mais. Não lhe sei dizer muito mais. De qualquer das formas, nós temos agora um novo manual, que é o Manual Técnico de Práticas Silvícolas para a Gestão Sustentável em Sobreiros e Azinheira. Penso que não se fala sobre isso já. Fala sobre outras técnicas novas de descortiçamento, não é bem riscagem, mas no ano antes da extração da cortiça, que também vai estar disponível, e eu também depois posso mandar, já está disponível em PDF, e tem as novas tecnologias de descortiçamento. Relativamente, concretamente, não lhe sei dizer. Se puder me enviar o e-mail, agradecia. Certo. Cumprimento ao senhor engenheiro também. Obrigada. Nós vamos colocar o e-mail da nossa oradora no chat para que possam entrar então fazer o pedido. Eu penso que tenho... Ela tem o meu e eu tenho dela. Pronto, nós vamos deixar então aqui para toda a gente que tenha esse interesse. Então. Já temos então mais 2 questões orais. António de Melo pode pôr a sua questão. Obrigada. Sim, muito boa tarde. Não sou muito experiente na questão dos sobreiros. Nós temos uma propriedade no Ribatejo e gostava de saber se o ICNF tem alguma experiência em sobreiros em regadio. Já sei que há algumas experiências em Portugal, mas queria saber se já há algumas conclusões da qualidade da cortiça, da quantidade, dos anos, enfim. Se há algum conhecimento já dessa área. Portanto, nós trabalhamos muito em conjunto com a Universidade de Évora, é o professor Nuno Ribeiro. Portanto, eu vou falar aqui algum bocadinho dos 3 tipos de trabalho que eles fazem sobre a rega do sobreiro. Portanto, isto começou, como sabem, com o engenheiro Garré, portanto, com sobreiros que já estavam plantados há alguns anos, em que ele começou a regar. Portanto, o primeiro trabalho que a Universidade tem, que é o Grupo Operacional para o Rega, começaram a fazer estudos nesses sobreiros regados já com um determinado número de anos, penso com 8 anos. Depois, o que o professor Nuno Ribeiro tem estado a fazer fez plantações novas, em que logo desde o princípio começou a regar e também comparou com outros que não estavam regados, logo desde o início. Portanto, essa será outra experiência. E outra terceira experiência penso que na Mitra, em que já com sobreiros adultos, em que começou a regar agora,
Porquê? Porque o professor Nuno Ribeiro tem dados da cortiça, da quantidade, da qualidade, de qualidade com vários parâmetros dos últimos anos de extração, antes de serem regados, já começaram a regar e depois da extração irá fazer a comparação entre a cortiça que antes não era regada e que agora vai ser regada. Portanto, tem esses 3 grandes grupos de experiência. Um dos projetos é o projeto RegoSuber, que termina no final deste ano, e eu penso que depois o professor Nuno Ribeiro, com certeza, quando tiver esses dados, irá disponibilizar. Como sabem, o sobreiro é uma espécie de desenvolvimento lento e, portanto, tudo isto demora tempo e, sobretudo, também a extração da cortiça, que é só de 9 em 9 anos, mas, de facto, penso que com estes 3 grandes grupos de experiências, o professor Nuno conseguirá, enfim, dar a resposta não só ao desenvolvimento deles, mas também relativamente a um aspecto importantíssimo, que é a qualidade da cortiça. Aquilo que eu sei é que os sobreiros não são para ser regados, digamos, ad eterno, são para ser regados, penso que até, digamos, à idade de adulta, até à extração da amadia, e a partir daí, portanto, não vão ser regados, vão seguir o seu desenvolvimento normal. É de momento aquilo que eu lhe posso dizer, até porque, digamos, são experiências da Universidade de Évora e além de não saber, também não poderia adiantar muito mais. Não, já entra bastante, eu vou tentar falar então com o professor Nuno Ribeiro e perceber um bocadinho. De qualquer forma, muito obrigado. Nada. Obrigada, António. Seguimos então para as questões de João Marcos, que também levantou a mão. Olá, boa tarde a todos. Eu, por acaso, a minha dúvida até vem no seguimento desta dúvida anterior. Por acaso tive o privilégio de ter sido aluno do professor Nuno Ribeiro e é justamente porque aquilo que a nossa oradora, que eu agora não... Maria Fernanda, não é? Sim. Quero, em primeiro lugar, agradecer a apresentação, que gostei muito, e depois houve uma parte que disse que nas zonas em que se acumula mais água não há sobreiros. E eu queria dizer porque é que isso acontece se temos projetos de regadio de sobreiro ou se o regadio, por estar apenas a satisfazer as necessidades hídricas, uma espécie de rega deficitária, acaba por ser vantajoso. Muito obrigada. O que acontece é que nesse projeto que eu estive a falar, não é só pelo facto da água. Eu depois também estive a falar esse aspecto com o professor Carlos Alexandre dos Solos, e é sítios de água parada, onde se acumula água, que não acontece nas regas, porque os sobreiros são postos num cômaro, e depois é posto o sistema de rega. Portanto, aquilo que eu noto nesse povoamento que eu estou a dizer é que não é só pelo facto de estar perto da água, de ser zona de escorrência de água, é zonas de escorrência e onde a água fica parada, aí é que é o problema, certo? Em que não há escorrência de água, que não vai acontecer nessas experiências e nesse sistema dos sobreiros regados, assim como no caso das oliveiras, das amendoeiras regadas, também não acontece isso. Apesar, digamos, de haver uma proveniência de água e deles serem regados, a água não fica lá acumulada, certo? Exatamente, muito obrigado. Nada. Obrigada. Então, creio que vamos passar... Já temos algumas questões por escrito. Vamos então passar a essas por agora, que já se vão acumulando algumas. Vamos então atrás, só um bocadinho. Creio que temos... exato. Carla Mateus questiona que árvores se pode utilizar para se plantar junto às linhas de água e não comprometer o desenvolvimento dos sobreiros. E há mais algumas deste género ou não? Pronto, eu agora tenho que descer um pouco. Não parece. Sim, certo. Não me parece que... Não. Há aqui a questão da plantação da tremocilha,
se é benéfica, mas não sei se se enquadra neste tipo de questões, mas penso que para já não parece que haja... Para já penso que não, penso que só dentro deste tipo de questão, penso que para já será esta, da Carla. Relativamente às linhas de água, eu penso que temos que ver o caso das linhas de água permanentes e os das linhas de águas temporárias. E neste manual que eu falei, do que foi feito no projeto do Promontado ou Prodeesa, temos uma série de espécies que se podem utilizar. Naquelas linhas de água mais temporárias pode ser o freixo, e tem aqui uma série de outras que também podem ser utilizadas, também arbustivas, as pistáceas, o pyrus, portanto, que é o catapereiro, a murta, portanto, não é só a Filaria angustifolia, que é o lentisco, o aderno de folhas largas, numa primeira fase, e como espécie arbórea, o freixo. Quando foram feitas arborizações há 25 anos, houve algumas pessoas que nessas linhas optaram por pôr freixos. E na altura o ICNF fazia o acompanhamento no ano a seguir e víamos que o freixo tinha dificuldade, parecia-nos que o freixo tinha dificuldade em, digamos, em pegar. No entanto, vi agora locais em que já têm freixo belíssimos, linhas de água muito compostas, tanto em Estremoz como em Montemor, por exemplo, e que até em termos paisagísticos são bastante interessantes. Portanto, não nos podemos guiar só por espécies arbóreas, também podemos utilizar espécies arbustivas para essas linhas, digamos, menos importantes. Obrigada. Seguimos então para Maria José Gil Jerónimo Fialho Gomes. A qualidade da cortiça nos diferentes povoamentos é relevante ou não? Portanto, eu penso que está a falar destes que eu mostrei. Como digo, são propriedades particulares em que nós pedimos aos proprietários e eles deixaram-nos ir para fazer estes levantamentos. Como sabem, o inventário florestal é caro e demora muito tempo. E, portanto, nós fomos lá e fizemos alguns pontos de inventário. Era a nossa intenção este ano tornar a fazer, até para ver em termos de crescimento o que aconteceu, mas de facto não somos nós os gestores, não fizemos avaliação da qualidade da cortiça, porque isso é de facto, digamos, gestão do proprietário e foi só, digamos, dados dendrométricos para vermos, para conseguirmos obter alguns dados que possamos transmitir. Obrigado. Seguimos com uma pergunta de Paulo Quintos. Boa tarde. Havendo agora um concurso de colocação de painéis solares em solo agrícola para ter mais espaço disponível, em que medida de sobreiros em PAP podem ser cortados? Portanto, em termos de legislação do sobreiro, não é um sobreiro o PAP de um sobreiro. Aquilo que é a grande diferença em termos de legislação é se é povoamento ou não é povoamento. Povoamento é quando já tem uma determinada densidade. E o que conta para povoamento é todos os sobreiros e azinheiras que tenham mais do que 1 metro de altura. Esses contam para a definição de povoamento. E com certeza que a partir daí, quanto mais grossas as árvores, mais importantes elas são, e normalmente não damos autorização, só se dá autorização para abates de povoamentos em 2 circunstâncias. É obras de imprescindível utilidade pública, que é o caso das estradas, dos hospitais, das autoestradas, ou obras de relevante e sustentável interesse para a economia local, portanto, empreendimentos agrícolas. E mesmo estes agrícolas, este abate a ser autorizado nunca pode ser mais do que 20 hectares e também não pode ultrapassar 10% da área de povoamentos da exploração. Imaginando uma propriedade que tenha 70 hectares de povoamento de sobreiros e azinheiras, o máximo para fazer agricultura que se podia dar era 7 hectares.
Se eu tiver 2.000 hectares, não posso, o máximo que se poderia autorizar era 20 hectares. Relativamente aos empreendimentos de imprescindível utilidade pública, o pedido é feito ao nível, digamos, das regiões, depois é mandado para a nossa sede. No entanto, quem declara a obra, se é ou não de imprescindível utilidade pública, não é o ICNF. Isso tem que ser, é competência do Sr. Ministro da Agricultura e do Ambiente, e portanto, vai depois, digamos, para a Secretaria de Estado e é desenvolvida essa parte da classificação da obra, já não é competência do ICNF. Portanto, só nessas duas circunstâncias. Obrigada. Passamos então para Vítor Coelho, que questiona: é obrigatório ter um número de ano de descortiçamento desenhado na árvore? É obrigatório por lei ter desenhado, sim, isso é obrigatório e é importante. É muito importante ter isso desenhado. No caso da extração da cortiça, na propriedade ou numa folha, ser todo no mesmo ano, apenas é obrigatório marcar o limite. Quando a extração numa determinada folha ou numa determinada propriedade for em vários anos, portanto a extração é salteada, aí é obrigatório marcar árvore a árvore. Obrigada. Guilherme Pereira questiona: a plantação de termocilha no montado é benéfica? As coisas não podem ser vistas assim, as questões não são assim tão simples. Nem uma técnica não é benéfica, não é má, nem é boa. Temos que ver as circunstâncias. Se ela, por um lado, há alguns anos atrás, era muito utilizada porque, sendo uma leguminosa, podia favorecer, digamos, a incorporação de azoto no solo, os últimos estudos demonstram que poderá ser um potenciador da fitóftora, enquanto que é um fungo, uma espécie de um fungo de solo, enquanto que se eu tiver árvores dispersas, digamos a fitóftora sendo esse fungo, demora a passar de um lado para o outro com as chuvas. Se eu tiver o território, digamos, todo o terreno coberto com a termocilha, facilmente ela cobre e pode potenciar. No entanto, os últimos trabalhos apontam que a fitóftora é preponderante em locais, em solos que são em que não têm a matéria orgânica e não têm os fungos próprios deste ambiente florestal. Portanto, há dois trabalhos também do Interreg da Prodaiesa montado, que é a gestão e prevenção da doença causada por fitóftora, e também em viveiros florestais, e são feitos pelo INIAV. E se tivermos um solo em que tem manta morta, em que tem os fungos, digamos, e os cogumelos que normalmente acontecem nesse ambiente, parece que parece que a fitóftora não será tão preponderante. Ela passa a ser preponderante quando há solos degradados, há solos que chegam ao verão e que estão completamente ao solo, não têm a matéria orgânica, não têm outros fungos que possam combater a fitóftora ou inibir a fitóftora e, portanto, passa a ser um sistema simplificado. E como todos os sistemas simplificados, há sempre, digamos, um organismo que se aproveita e que passa a ser preponderante. Portanto, tudo isto tem que ser pesado. Certo? Obrigada. Passamos para Alexandre Pereira. A sementeira direta em montados deverá ser preferente ao lavrado de terreno? Sim, porque atualmente também se sabe, através de uns estudos da Universidade de Évora e também do INIAV, da forma, portanto, no fundo são dois estudos que se complementam um ao outro. A Universidade de Évora, durante um ano, houve uma colega que esteve a estudar as raízes dos sobreiros, portanto, a Universidade de Évora tem a imagem tridimensional das raízes do sobreiro e
eles podem atingir o comprimento 3 vezes o raio da cota. Imaginando um sobreiro que tem um raio de 6 metros, ele pode ir a 18 metros. Por isso é que, atualmente, no PROF do Alentejo, é dito que as mobilizações do solo a menos de 2 vezes o raio da copa não são permitidas com gradagens, exatamente para não destruir essas raízes. Não é só isso, o trabalho do INEA em complemento demonstra que além das raízes, do raizame que está entre 20 a 40 centímetros de profundidade, de vez em quando são emitidas umas raízes que se chamam sinkers, imaginando que é um periscópio para baixo e que vão mergulhar no lençol freático. E mergulhando no lençol freático, por exemplo, do verão, parece que é de madrugada por questões de poupança de energia, que a água é absorvida, essas raízes trazem água à superfície, regam a superfície e depois dão à árvore. Portanto, qualquer ação, como gradagens, carificação, que atinge essas raízes, vai atingir fortemente, não só pela entrada de doenças, como o próprio sistema de absorção e distribuição de água no sobreiro. Portanto, qualquer ação, as mobilizações devem ir, de facto, para sementeiras diretas, outros tipos, com corta-matos, exatamente para evitar tudo isto. De qualquer das formas, isto são respostas muito simplificadas, como digo, são questões que estão nesse manual que já está disponível em PDF, e que eu também, agora, é de momento aquilo que eu posso dizer. Obrigada. Sofia Diniz coloca a questão: em alguns sobreiros, ao descortiçar, sai uma aguadilha preta. É isso o carvão no entrecasco? O que se faz para tratar? Portanto, está a dizer quando se descortiça, não é? Não, não é quando se descortiça, essa aguadilha é, portanto, a casca e o sistema, quando se tira a casca, portanto, continua a haver a transpiração, portanto, tudo isso é a umidade da própria árvore, e o carvão do entrecasco é outra coisa. Eu penso que isso são árvores, esse tipo de escorrimento, são árvores que já podem ter algum carvão, mas tem que se ver, podem ser feridas, e, portanto, vários tipos de fungos, não sei dizer. O melhor é, se houver algumas dúvidas, pedirem para nós irmos verificar no terreno, mas não se vê o carvão não se vê o carvão na altura do descortiçamento. O carvão existe, sobretudo são atacados os sobreiros mais novos, porque são a camada interior que gera a cortiça que é atacada, o entrecasco, portanto, que em francês é o charbon de la mer, que é a mãe da cortiça, que é o entrecasco. Mas não se vê por aí, na altura não é pelo descortiçamento em si, certo? Muito bem. A Sofia Diniz, creio que foi a mesma pessoa que colocou a questão: qual a relação entre as abelhas e o desenvolvimento do montado? Aumentará a produção? A existência de abelhas beneficia o montado ao polinizar outras plantas e assim chamar mais bichos que vivem nos solos, talvez, e dessa forma reter mais água e oxigênio no solo? Pois, os sistemas simplificados em que não temos abelhas, em que não temos insetos, em que só temos uma produção, são sistemas que, por eles, são pouco resilientes. Porquê? Porque a diversidade é que dá resiliência aos sistemas. Portanto, em última análise, quer dizer, se formos por aí, de facto é importante ter abelhas, não só por esses aspectos, mas também por o facto de ter abelhas é sinal de que o ambiente não é muito poluído, não se utiliza determinados pesticidas. Em última análise, poderíamos dizer que sim, além deles favorecerem a polinização e outros aspectos relacionados com o montado, mas
com certeza que será indiretamente, mas é importante não só pelo montado em si, mas pelo ambiente em geral, certo? Ok, muito obrigada. Depois temos, penso que é uma associação, a AFLOCAF. Quando procedemos ao desbaste de sobreiros novos, como evitar a arrebentação dos cepos? Pois, esse é um dos problemas que atualmente que temos que resolver. O método mais eficaz que eu vi até agora é com uma pinça, com uma enxó, quando os sobreiros já têm um determinado desenvolvimento, portanto, pôr no cepo e ele fica todo estilhaçado. Aquilo que eu tenho visto é, aqui perto de Évora, na Azaruja, há um senhor que tem feito alguns desbastes. O povoamento sobreiro também tem 25 anos, ele deve ter à volta de 600 sobreiros, muitos já estão descortiçados, tem um desenvolvimento muito grande e portanto, ele está no sistema florestal. Não tem pastagem, portanto não tem gado, e ele pretende também manter todos algumas arbustivas e alguns freixos que têm aparecido, ele quer manter. Porquê? Porque ele quer manter o coberto arbóreo o mais fechado possível. E eu estive a ver, aquilo que ele fez os desbastes, mas manteve. Depois, quando faz os desbastes a seguir, ele torna a cortá-los e eles a pouco e pouco vão enfraquecendo. Depois, à medida que vão enfraquecendo, o coberto arbóreo vai também enfraquecendo-os e vão ficando, digamos, as árvores adultas que vão permanecer no terreno. Portanto, há várias opções. Não há uma opção, há várias opções. Como digo, o melhor é sem enxó, ou então fazer como este senhor faz, que é manter no sistema florestal tudo isto, e a pouco e pouco eles hão de desaparecer e hão de ficar, digamos, as árvores adultas. Portanto, no montado nós não precisamos ter tudo limpo. Relembro que já o professor Vieira Natividade dizia que os proprietários ficavam muito preocupados quando o vizinho lhes dizia: olha, você tem um montado sujo, e eles apressavam-se a limpar o montado. O montado não está sujo por o facto de ter diversidade, pelo facto de ter arbustos, mas tudo isto faz parte do sistema. Relembro que o caso dos cepos, até por causa da fitóftora, de não se espalhar a fitóftora, não convém andar também, sobretudo por causa das raízes, que fazem sinapses umas com as outras, com grandes máquinas a arrancar e a revolver, porque isso também vai afetar as árvores que estão ao lado. Obrigada, Fernanda. Temos então aqui uma última questão de Maria José Gil Gomes. A diminuição de árvores e desenvolvimentos mais fracos nas zonas de ajusante das encostas, propriedades que foram visadas, não poderá estar relacionada com o tipo de solo, solos com elevada percentagem de argila e por isso a existência de água acumulada. Nem sempre se verifica mais desenvolvimento nas zonas menos declivosas. Pois, de facto, eu dei exemplos, exceto uma propriedade, portanto, aqueles 3 montados adultos são em zonas planas. Portanto, eu só dei um exemplo de um que tinha uma zona declivosa, mas aí está tudo voltado a norte. Portanto, é uma vertente norte no sopé da Serra d'Ossa. E com certeza que há todas as circunstâncias possíveis. Portanto, eu não estive a analisar tudo isso. É os solos, é a acumulação de água, é as linhas de escorrência, temos que ter tudo isso em consideração. E eu relembro, em termos de ecologia, que a lei do mínimo é importante. Por exemplo, eu se fizer uma florestação no litoral com sobreiro, num determinado tipo de solos, que até os sobreiros ali até vão bem, se eu fizer no mesmo tipo de solos, por exemplo, no alandroal, pelo fator do clima ser muito mais hostil para o sobreiro, com certeza que vou ter diferenças.
Portanto, nós temos que ver sempre quais são os fatores que começam a ser preponderantes e importantes nas florestações. No litoral, se calhar aí as encostas voltadas a sul e voltadas a norte poderá não ser tão importante, embora também seja, porque ainda ontem estava a falar com um colega que aí há muito mais mortalidade nas encostas voltadas a sul, mas se calhar no Alandroal esse fator vai ser muito mais importante. Portanto, eu penso que nós temos que ver caso a caso, é os solos, é as alterações climáticas, é as fitóftoras, é tudo isto, é as ações humanas, tudo isso é importante. Pois, eu aqui tinha-me enganado, eu não disse, portanto, relativamente à última questão, enganei-me, não eram mais desenvolvimentos, mas maus desenvolvimentos, mas creio que a Fernanda compreendeu. Certo. Okay. Tá bem. Não sei se haverá mais questões, se não temos aqui ainda algumas, portanto, considerações, até por parte de colegas. Se não houver mais questões, podemos até, portanto, colocar aqui, ler estas. Temos mais alguma questão? Já agora... Quem está a falar? Francisco Cordesil. Se me pudessem facilitar, portanto, o endereço da Universidade de Évora, respeitando ao professor Dr. Nuno Ribeiro, também agradecia. Depois podemos facilitar. Okay. Muito bem, nós depois solicitamos aqui à Fernanda e depois enviaremos para todos para os participantes. Ok. Haverá mais alguma questão a colocar? Penso que para já não, mas temos então aqui algumas considerações feitas pela colega Ana Reis, penso eu vou retomar um pouco mais acima. Portanto, a colega Ana Reis questiona: boa tarde, pessoalmente tenho sérias dúvidas quanto ao interesse de instalar um elevado número de sobreiros por hectare. É que para as árvores viverem em boas condições será necessário começar a eliminar muitas delas antes de se conseguir saber se a cortiça amadia que irão produzir será ou não de boa qualidade. O que significa que se estiverem a criar aqueles sobreiros para terem de ser eliminados antes de se conseguir obter deles grande rendimento. Não sei se a Fernanda quer comentar relativamente a esta questão. Pois, eu não sei qual é o número a densidade que a colega Ana Reis está a falar. As florestações de 2080, no caso do objetivo ser a cortiça, tinham normalmente entre 400 a 625 600 plantas por hectare, quando era por plantação. Aquilo que eu tenho visto, e sobretudo nesse exemplo que eu dei na Serra d'Ossa, é que considero que é até adequado. Não considero que seja em excesso. Hoje na apresentação não tive tempo de apresentar todos os dados dendrométricos. Eu, como digo, este ano gostava de ir lá novamente, porque o gestor já há vários anos que solicita desbastes. Como digo, eles devem ter à volta de 250 a 300 árvores por hectare. Sobretudo naquela zona em que tem maior desenvolvimento. E muitas pessoas o têm aconselhado ele a fazer desbastes para as outras engrossarem. Eu tenho ido lá mais ou menos todos os anos, apesar de não ter, só uma vez tirado os dados dendrométricos, mas via-se que os sobreiros continuavam a engrossar. Portanto, ao fim de 4 anos, depois do descortiçamento da cortiça virgem, digamos, a cortiça estava ao mesmo nível de cima. Portanto, o que queria dizer que eles, ao fim de 4 anos, cresceram bem. Portanto, e aquilo que eu aconselhei foi que só fizesse o desbaste depois de tirar a secundeira.
Portanto, ele vai tirar a secundeira para o ano, em 2023, e parece-me que vai ser que os temos estado a aconselhar bem, exatamente porque temos estado a ver, como digo, todos os anos vamos lá e temos acompanhado e temos visto que os sobreiros estão com bom desenvolvimento. Por isso é que, se calhar, talvez num próximo webinar, daqui a uns tempos, possamos apresentar esses dados. Eu sei que é uma situação muito favorável, porque está na vertente norte da Serra d'Ossa, os solos são bons, o desenvolvimento é bom. Neste caso específico, que temos acompanhado e que o senhor tem solicitado, eu considero que a densidade inicial foi adequada. Noutras circunstâncias pode não ser. No entanto, era interessante que daqui a uns tempos possamos fazer outra ação, outro webinar para podermos discutir, já depois de ele ter feito digamos, a extração da secundeira e podemos ter alguns resultados. É isso que eu posso dizer, colega Ana. Obrigada, Fernanda. Temos ainda aqui a Carlos Santos, que levantou a mão. Terá uma questão? Pode colocar a questão? Tenho sim. Boa tarde, engenheiro. Obrigado pela apresentação. Tem sido muito importante para mim, porque eu estou no início desta aventura de montado, e tenho aqui uma pergunta para si, porque a doutora engenheira falou e referiu, sobretudo, áreas que têm uma vertente muito viradas a sul, como áreas que, de alguma forma, são menos ricas em termos de montado, ou são mais pobres. Isso acontece na minha área, que é uma área que ronda os 30 hectares. Acontece muito, sobretudo, nessas partes que estão mais viradas a sul e sudoeste, e que eu estou a pensar, ou estou a tentar estudar, ou a tentar perceber a possibilidade de um adensamento com pinheiro manso. A pergunta que eu lhe faço é se é compatível, se não é compatível, e se daí traz algum tipo de problema para o resto do montado que lá tem de azinheiras e de sobreiros. Obrigado por tudo. Diga uma coisa, colega, em que sítio é que é e se o povoamento é povoamento adulto, de sobreiros? É um povoamento idoso, já com muito tempo, adulto, e é na zona de Arraiolos, mais propriamente Pavia. Ou seja, a área, eu já li também que o adensamento do Pinheiro Manso pode ter um problema, não sendo, diria, não tendo correntes marítimas, porque é uma coisa que já me disseram que de alguma forma tem alguma influência sobre a produção da pinha, mas eu tendo em conta os exemplos que existem na zona em redor, e as perguntas que faço às pessoas que para lá produzem pinha de Pinheiro Manso, o problema ali não se coloca muito a esse nível. Daí a minha hipótese de colocar ou não um adensamento de Pinheiro Manso. E daí a minha questão. Portanto, vamos partir do princípio que portanto, aquilo que pretende é fazer um adensamento com sobreiro. Agora a questão é se vai fazer um adensamento misto com Pinheiro Manso. Exato. Porque é assim, a legislação, no caso dos povoamentos, não permite que se faça mais do que 75% da espécie. Portanto, a fazer adensamento, tem que fazer adensamento, pode fazer com pinheiro, mas não pode transformar esse povoamento sobreiro em, digamos, num pinhal. Portanto, pode fazer até um misto com pinheiro e sobreiro, porque vai ter que sempre utilizar, se calhar, naturalmente o sobreiro para tentar repor, mas não ultrapassar os 25%. Agora, relativamente às correntes marítimas, aquilo que acontece é que para ter fruto de pinheiro, ele tem que primeiro haver povoamentos perto de pinheiro para haver dispersão do pólen. E também há vários fatores que influenciam a frutificação do pinheiro. Há uns tempos houve também um colóquio muito interessante no Instituto Superior de Agronomia sobre o pinheiro. O pinheiro, em termos de fruto, é muito complicado, porque a frutificação demora 3 anos, portanto, em 3 anos há tanto fator climático
que desde anos muito secos, a anos com vento, pronto, há muita coisa que vai acontecer em 3 anos. Portanto, por um lado é necessário haver vento e é necessário também haver uma certa umidade para o desenvolvimento da pinha. Isto partindo do pressuposto de que quer também ter um rendimento, que é o rendimento da pinha. No entanto, pode também experimentar fazer a enxertia, que também se utiliza muito em Alcácer, isto para o desenvolvimento, portanto, para a produção de pinha. Relativamente ao sobreiro, o sobreiro vai beneficiar com o pinhal, porque aí vai funcionar como espécie pioneira pelo ensombramento. Como eu disse há bocadinho, o sobreiro nas primeiras fases de vida é uma planta de meia sombra, portanto é favorecida pelo pinheiro. Não vamos dizer que é sempre favorecida, porque muitas vezes, sobretudo no Baixo Alentejo, o Fomento Florestal fez projetos mistos há 40 anos e há 60 anos e nunca ninguém mais fez desbastes. Ora, o que aconteceu foi que numa primeira fase os sobreiros beneficiaram com o pinhal manso, mas depois ficaram ensombrados e não se desenvolveram. Portanto, isto partindo do princípio que as técnicas são bem aplicadas. Portanto, o sobreiro poderá beneficiar exatamente com o desenvolvimento do pinheiro manso. Portanto, não vejo problema nenhum nessa situação. Não sei se até no Programa Regional de Ordenamento Florestal os povoamentos mistos são aconselhados e, no entanto, temos que ter a partir do pressuposto que se o povoamento for atualmente for puro de sobreiro, não pode deixar de ser povoamento puro de sobreiro. Podemos pôr pinheiro manso, mas não ultrapassar determinado limite. Muito obrigado. Obrigada, Fernanda. Temos então mais uma questão de Filipe. Num povoamento com 20 anos, muita da cortiça virgem está com coloração preta. Como se deve avaliar esse sintoma ou que medidas se devem tomar? E eu creio que o Filipe colocou uma imagem. Se a Fernanda puder ir ao chat. Talvez seja uma imagem ilustrativa. Eu não consigo ver, no entanto, sei o que é. Eu penso que o que tem acontecido com muitos destes povoamentos jovens não é problema fitossanitário, não tem a ver com o carvão, e até aqui perto de Évora havia um povoamento grande que estava com esses problemas. Portanto, o que aconteceu foi que depois de feito o descortiçamento, foi feito um desbaste, foi escolhido e, no geral, o estado, digamos, o aspecto melhorou. Portanto, não é problema, pelo menos aqueles casos que eu conheço, não é problema sanitário e, eventualmente, pode pedir uma análise, mas não é um problema sanitário. Muitas vezes a cortiça tem esse aspecto, mas o melhor seria fazer análises, eventualmente podemos ir lá, mas outra coisa que aconselhamos é que quando no descortiçamento nunca se utilizar produtos colorados, portanto lexívia e outros produtos que podem, digamos, contaminar a cortiça, que é um produto que vai ser utilizado, por exemplo, nas rolhas durante muitos anos, portanto, nas garrafas de vinho. Um dos problemas que tanto em Portugal como os nossos colegas espanhóis têm detectado é que, se repara, eu penso que nestes terrenos, não digo ultimamente, mas durante muitos anos, até se saber que as raízes podiam ser afetadas, utilizou-se gradagens. E como na linha as distâncias são curtas, os sobreiros desenvolveram o raizame para o interior das linhas. Ora, quando se faz as gradagens, todo esse raizame é cortado. Eu penso que um dos problemas também é esse, é que eles podem ter desenvolvido alguns fungos, daquilo que eu estou a ver, de facto não tem, o subcoberto não existe,
e poderá ser algum problema desse género, de corte das raízes e de haver algum desses problemas. Mas, sinceramente, só indo lá, não sei se a propriedade é em Arraiolos. Não sei se Filipe poderá responder por escrito. Vamos aguardar um pouco. Alter do Chão? É em Alter do Chão. Certo. Portanto, eu penso que naturalmente não conheço, mas durante muitos anos a gestão do subcoberto era feita à base de gradagens e sendo um terreno plano em que pode acumular água, em que não há grande escorrência de água, pode o corte das raízes ter dado a entrada de alguns fungos. A origem da planta, porventura, também poderá ser, não sei quais foram de onde é que foram compradas as plantas pelo projeto, mas é questão de pedir para fazer análise. Como digo, quando se extrai a cortiça, depois a secundeira, ainda não vi no caso de 2080, mas no global o aspecto melhora. Não quer dizer que se tire, mas o aspecto global do povoamento melhora bastante. Obrigada, Fernanda. Creio que temos mais uma mão levantada, além das duas que já estavam, mas creio que já foram respondidas as questões. O Sr. Cordovil quer colocar mais alguma questão? Parece-me que sim. Pode ligar o som e colocar a sua questão? Não, talvez tenha sido por engano, é mão levantada. Estava segundo o ponto, obrigado. A minha pergunta seria: qual o limite de densidade de suínos por hectare? De suínos? De suínos? Porcos. Eu tenho agora uma criação de porcos. Gostava de saber se há algum limite para o número de leitões por hectare. Pois, isso é um bocadinho difícil de responder, portanto, presumo que seja montadazinho, que seja povoamentazinho, e depois depende muito da gestão, quando é que entram, se a gestão é feita por si, depende muito, quando é que eles saem, depende muito, portanto, não... Eu, por acaso, tenho outra apresentação em que estive a comparar, esta foi sobre o montado de sogro, e também tem outra sobre o montado de azinho, que é essencialmente, de facto, o montado de azinho é um sistema silvopastoril. E tem a comparação, até em termos de pessoas, de tipo de ação que eram feitas no começo do século e atualmente. Mas agora, assim, o trabalho da Universidade de Évora do professor Tira Picos diz que o limite, não de porcos, mas agora vou dizer, mas da densidade mínima de azinho para a exploração de porcos ser viável é 18 árvores por hectare. A partir daí, 18 árvores por hectare. Árvores. A partir daí deixa de ser viável. Portanto, não sei se isso ajuda, não sei dizer o número de porcos, porque assim de repente não tenho esse dado e também depende muito da exploração. Agora, ele o que diz, não é do professor Tirapicos, é de um aluno da Universidade de Évora que fez sobre a exploração dos porcos e diz que o montado de azinho deixa de ser viável quando a densidade é abaixo de 18 árvores por hectare. Eu até depois posso mandar ao senhor esse trabalho, que é bastante interessante, relativamente a isso, porque ele diz lá portanto, uma árvore média, quanto é que produz de bolota, quanto é que será necessário X árvores para engordar X quilos de porcos, e chega a essa conclusão: tudo o que seja abaixo de 18, 20 árvores por hectare, o montado de azinho já não é viável para a exploração de porco, quando digamos, o objetivo principal de uma exploração de azinho é a silvopastorícia. Como eu disse há bocadinho, por todo o Alentejo, Monte Moro
Estremoz, Vila Viçosa, Alandroal, são áreas em que tem havido um renovo enorme de azinho. O azinho, contrariamente ao sobre, não é uma planta de meia sombra, dá-se ao sol, renova-se com enorme facilidade e todo esse renovo, contrariamente às árvores adultas, está em muito bom estado. Nós, ainda a semana passada, estive a fazer vistorias para o excesso de densidade, porque eles ocupam praticamente o terreno todo, o renovo de azinho, tem que se dar autorização de abate para esse azinho se desenvolver, e também temos outras apresentações em que também foram feitas, em que fizemos também inventário florestal em povoamentos de azinhos jovens, em que fomos dando autorizações de abates e que já estão árvorezinhas pequeninas. Muitas vezes as pessoas pensam que nós não damos autorização. Nós damos porque aquilo que está na lei é que os desbastes são feitos para a melhoria produtiva. E há sítios em que já demos 2 e 3 vezes autorizações de abates. Não damos tudo uma vez, porque temos que ter a certeza de que as coisas são feitas a pouco e pouco e que portanto, irão sair aquelas absolutamente necessárias para aqueles que ficarem bem desenvolvidas. Está bem? Obrigado. Bem, obrigada, Fernanda. Creio que já não temos mais nenhuma questão, mais nenhuma mão levantada e mais nenhuma questão. E por isso mesmo resta-nos, portanto, terminar aqui a nossa sessão, agradecer a todos os participantes e a presença do nosso orador aqui, não é? Aproveitamos também para informar que o próximo webinar às terças terá como convidado Pedro Anastácio, que nos vai falar sobre espécies exóticas aquáticas. E posto isto, desejamos a todos um bom resto de semana e até ao próximo webinar. E obrigada, Fernanda, uma vez mais. Obrigada a todos também. Obrigada. Sem vê-la.